Uma boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, de dar as boas-vindas a todos os participantes neste webinar dedicado à responsabilidade civil, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto e que se insere num conjunto de seminários online que vamos manter com alguma periodicidade, com quem quiser acompanhar-nos. É uma forma de, nestes tempos conturbados e difíceis, estabelecermos diálogo entre nós e também com aqueles que connosco querem dialogar e debater alguns assuntos de interesse atual. E este, de facto, momento propicia uma revisita à responsabilidade civil. Eu gostava de cumprimentar os meus colegas desta tarde e saudar de um modo especial o Sr. Dr. Henrique Sousa Antunes, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e o convidado desta sessão. Nos falará sobre inteligência artificial e os seus desafios no direito europeu do futuro. Está também connosco a Sra. Doutora Ruth Teixeira Pedro, professora da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, que nos traz um tema sobre o qual tem refletido muito, a responsabilidade civil pela perda de chance, um tema que as circunstâncias atuais seguramente que recordam, porque vivemos nesta emergência que obriga, de facto, a repensar muitas áreas da responsabilidade civil médica. E temos também a Sra. Doutora Luísa Ekenroth Moreira, assistente convidada da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, minha dileta aluna, antiga, enfim, e que nos vai falar sobre a responsabilidade civil ligada à condução automatizada de automóveis, enfim, um tema de futuro, um tema que talvez mais cedo do que tarde tenhamos de considerar com seriedade. Ora bem, cabe-me a mim fazer a intervenção inicial, mas antes de a fazer, gostaria de lembrar a pessoa do Sr. Dr. Carlos Ferreira de Almeida, de cujo falecimento tivemos hoje, a maior parte de nós, uma notícia totalmente inesperada. Foi um grande jurista, dá-se a circunstância de ter trabalhado inclusivamente áreas do tema que vou apresentar sumariamente. Mantive com ele na vida uma relação académica e pessoal muito agradável, para mim sempre muito enriquecedora, um dos meus mestres, mesmo nas divergências pude aprender e aprender muito com ele, mas sobretudo queria recordar aqui, num momento em que a Academia Portuguesa está, de facto, de luto, sobretudo os jusprivatistas, queria recordar aqui o homem bom que foi, que é, se quisermos, talvez melhor, o homem bom que é, e cujo legado de simpatia, enfim, de exigência simpática, ou de simpatia exigente, como quisermos, enfim, de facto não podemos, não deveríamos, creio eu, esquecer. E, lembrando, vou então abordar o tema que aqui traz, hoje, que escolhi para uma breve exposição. A responsabilidade civil das agências de notação de risco. E acrescentei também em tempo de pandemia. E porquê este acrescento? Porque não sendo esta nossa sessão uma sessão especificamente dedicada aos problemas jurídicos que a emergência sanitária nos coloca, creio, em todo caso, não era esse o objetivo específico da nossa sessão de hoje, creio em todo caso que o papel das agências de notação de risco vai ser renovadamente importante. Se já o era antes do deflagrar, digamos, esta emergência sanitária, se já antes havia discussões, incertezas, hesitações quanto ao modo e aos termos de conceber a responsabilidade civil das agências de notação de risco, pela sua importância, designadamente no funcionamento do mercado de capitais, julgo que não é difícil arbitrar que, passada esta emergência sanitária, quando a economia se começar a recompor a um ritmo um pouco mais
normalizado, o papel das agências de notação de risco recrudescerá. Recrudescerá porque possivelmente um dos efeitos da pandemia tem justamente a ver com a percepção dos limites da globalização, com a introdução também à escala global de muitos fatores de opacidade, de desconhecimento, com o aumento, portanto, das assimetrias informativas que se refletem necessariamente no mercado de capitais. No mercado de capitais nós vamos ter mais assimetrias informativas, menor transparência. Estes tempos são tempos, digamos assim, em que muita coisa se oculta, em que muita coisa não se sabe. E, portanto, quem tem por solução mediatizar, digamos assim, os processos de acesso à informação, como acontece com as agências de notação de risco no mercado de capitais, terá aqui, digamos, um desafio seguramente importante que a própria dinamização do mercado de capitais agradece. E porquê? Porque, efetivamente, as agências de notação de risco, aquilo que fundamentalmente fazem é trabalhar informação, muitas vezes informação especializada e não acessível aos diversos elementos que atuam, aos diversos sujeitos que atuam no mercado de capitais, dando-nos de uma forma condensada, de acordo com esquemas simbólicos cujo significado foi previamente definido, um conjunto de informações que são, de modo simplificado, essenciais para a tomada de decisões, quer de emitentes, quer de investidores, quer de entidades bancárias ou financiadoras que atuam no mercado de capitais. E é, portanto, esse papel que as agências de notação de risco acabam por desenvolver, que efetivamente coloca desafios ao direito. E coloca desafios ao direito porque, simplificando, claro que os desafios são múltiplos, mas simplificando porque há duas constelações básicas que podem ocorrer quando uma notação de risco é inexata. Tratando-se de notar o risco de emitentes de instrumentos financeiros ou dos próprios instrumentos financeiros, se a notação de risco for incorreta, nós temos uma de duas possibilidades básicas, enfim, sem prejuízo, naturalmente, isto é um esforço simplificador de muitas outras possibilidades que podemos considerar, mas uma delas é justamente haver uma subvalorização do emitente ou do instrumento financeiro, que é, efetivamente, graduado abaixo daquilo que seria o seu verdadeiro valor. Portanto, atribui-se um risco superior àquilo que é o risco próprio, objetivo, do emitente ou do seu instrumento financeiro. Daí que resulta, evidentemente, um prejuízo para o emitente. E porquê? Porque ele vai ter de se financiar no mercado de capitais a um custo superior para que nesse custo do crédito se possa, efetivamente, a entidade financiadora incorporar um patamar de risco superior àquele que, efetivamente, teria de ser assumido. Portanto, um underrating quer dizer quando se atribui um rating inferior àquele que o emitente ou seu instrumento financeiro mereceria, cria um prejuízo ao emitente. Mas temos também um outro cenário, um overrating, um rating superior àquele que o emitente merece ou àquele que o instrumento financeiro que ele coloca no mercado disponibiliza merece. Quando assim é, o investidor que vai adquirir, por exemplo, ações, obrigações, outros valores mobiliários no mercado, efetivamente vai adquirir um instrumento financeiro que não tem aquele valor que ele reputava ter de acordo com o rating emitido. E, portanto, há um prejuízo latente que se pode abater sobre os investidores, quer no mercado primário, quer no mercado secundário. Em relação àqueles que adquirem pela primeira vez, numa primeira transação diretamente do emitente, de ações colocadas no mercado, esses mesmos valores mobiliários, quer depois as transações subsequentes no mercado secundário. E é precisamente para resolver este tipo de problemas que a responsabilidade civil acaba por intervir. É evidente que não é o único meio que o direito tem ao seu dispor para resolver este tipo de questões. Há, designadamente, o desenvolvimento no espaço da União Europeia
um conjunto de mecanismos que são mecanismos de controlo ex ante da possibilidade de apresentação de um risco, de uma notação de risco inadequada, sem dúvida, mas esses mecanismos de tutela ex ante, por um lado, pressupõem a existência de uma autoridade capaz de os implementar, entre aspas, que é direito regulatório puro. Isso acontece no âmbito da União Europeia, certamente, mas já não acontece à escala global, e é preciso recordar que as principais agências de notação de risco, as 4, as Big Four, agências de notação de risco, efetivamente são agências de notação de risco sediadas hoje no espaço extracomunitário, o que levanta, de facto, um problema sério do ponto de vista jurídico, de limites do direito da União Europeia. Seja como for, a responsabilidade civil, como forma de tutela ex post, é sempre uma solução que não podemos desenhar, e particularmente quando estamos muito longe, à escala mundial, de termos uma autoridade capaz de desenvolver soluções com base numa ideia de direito regulatório. Então, muito brevemente, nós que já discriminamos os tipos de casos relevantes, as duas situações básicas que importará considerar nesta matéria, vamos então ver muito brevemente qual é a posição das pessoas físicas ou coletivas, aqui serão fundamentalmente das pessoas coletivas, que são alvo de uma notação incorreta porque se lhes atribui um risco superior àqueles que têm. Àquele que essas pessoas coletivas, designadamente essas sociedades comerciais, detentores de empresas, têm. Nós temos de distinguir os ratings solicitados dos não solicitados. Porquê? Porque os ratings solicitados normalmente são ratings solicitados ao abrir de um contrato, e se a própria empresa, se a própria sociedade foi ela que contratou o rating, dentro de um rating incorreto, ela pode fazer repercutir no devedor as consequências da má realização da prestação, há um incumprimento contratual, com a aplicação, digamos, das regras adequadas nessa matéria, portanto, em matéria designadamente de inversão do ónus da prova e de responsabilidade pelos auxiliares, e também no que diz respeito à minimização dos danos puramente patrimoniais, todos eles, enfim, são suscetíveis de serem indemnizados no contexto da responsabilidade contratual, sem particulares dificuldades. O problema coloca-se em relação às notações de risco não solicitadas, porque aí, digamos, a hipótese de haver um contrato para tutelar adequadamente a empresa prejudicada por um underrating, realmente o contrato não chega. E, portanto, temos de encontrar outros mecanismos de tutela. O direito delitual é, evidentemente, um contexto, uma área que temos de procurar, mas eu gostaria aqui de fazer uma brevíssima referência ao facto de que, no âmbito do direito da União Europeia, esta distinção entre direito contratual e direito delitual está, de certo modo, mitigada e superada pelo facto de haver um artigo, o artigo 35 do regulamento que trata desta matéria das agências de notação do risco 2009-1060, o artigo 35A é uma cláusula geral de responsabilidade civil que não distingue as hipóteses de responsabilidade contratual e as hipóteses de responsabilidade extracontratual, simplificadamente agora delitual. Não distingue e, portanto, permite abarcar as duas situações. Ao estabelecer que, caso uma agência de notação de risco cometa, com dolo ou negligência grave, alguma das infrações enumeradas no sobreanexo terceiro, que não demoraríamos aqui meia hora a lê-lo, não é verdade? Afetando desse modo uma notação de risco, os investidores ou emitentes, os emitentes podem exigir à agência de notação de risco a indenização dos danos que tal infração lhes tenha causado. Enfim, há uma cláusula geral, uma cláusula importante, mas cujo
papel, como digo, não pode ser subestimado, porque, por um lado, apesar de unificar regimes de responsabilidade, ou pelo menos de não tornar nuclearmente relevante essa distinção acabará por se poder refletir em diversos aspectos menos importantes, mas de qualquer forma que podem ser decisivos, nós não temos tempo de os analisar aqui, portanto fica esta nota. Agora, há uma outra nota, repetindo, enfim, de certo modo, aquilo que já chamei a atenção, tem a ver, e que importa aqui dar, é que efetivamente esta norma não se aplica quando estiver em causa uma agência canadiana, uma agência chinesa, uma agência indiana, e muito menos as 4 grandes agências de notação de risco que efetivamente são hoje extracomunitárias, pelo menos relativamente às... Eu tenho aqui dependências também na União Europeia, pelo menos relativamente à notação de risco emitidas fora do território da União. Enfim. Daí a importância de nós trabalharmos com os quadros do direito comum e, olhando para o direito delitual, nós somos confrontados com algumas dificuldades relacionadas designadamente com o tipo de prejuízos que podem ocorrer, digamos, com este underrating, que são danos tipicamente consistentes na necessidade de um financiamento mais caro. E, portanto, é um dano económico que pode ser que seja, de facto, considerado um dano económico puro. E sabemos que, relativamente aos danos económicos puros, há uma atitude prudente, restritiva e prudentemente restritiva, digamos, do nosso ordenamento jurídico, artigo 483 neste. Eu sou cauteloso na forma como formulo, também porque não podemos realmente entrar em detalhes, mas gostaria de qualquer modo chamar a atenção para que nós temos no Código Civil Português uma norma fundamental que nos ajuda em situações, pelo menos em situações delicadas, que é a do artigo 484, porque se admite uma responsabilidade por difusão ou afirmações de factos contrários ao bom nome e ao crédito. E se me parece que as pessoas coletivas não têm bom nome, elas têm crédito como bom nome comercial. Não há um direito de personalidade, nada disso, não tem direitos de personalidade, ao contrário do que alguns afirmam, com o maior respeito, evidentemente as pessoas coletivas não têm direitos de personalidade, mas têm direitos pessoais. E se construirmos o direito à imagem comercial como um direito pessoal, então realmente, e erga omnes tutelado, então diremos até que nem há danos económicos puros aqui a considerar. Mas, de qualquer forma, mesmo que efetivamente o não considerássemos, nós temos uma previsão legal específica que permite resolver este problema. Claro que muito haveria aqui a dizer, porque realmente há um benefício tradicional entre nós das opiniões e dos juízos de valor, que efetivamente as opiniões e os juízos de valor não são responsabilizadoras, mesmo quando efetivamente possam pôr em causa o bom nome ou o crédito de alguém. O que é responsabilizadora é a afirmação de factos, a difusão de factos. E a notação, como se coloca diante desta dicotomia facto-opinião, facto-valor? Ora bem, eu penso que há duas razões para considerar que há uma pretensão de objetividade e neutralidade das notações de risco que justificam nós considerarmos essas notações de risco como fundamentalmente asserções de facto, portanto, suscetíveis, digamos, de uma responsabilização das agências de notação de risco por mera negligência ao abrigo do artigo 484 do nosso Código Civil. O tempo passa e eu vou ter de avançar, deixando porventura incompletas algumas, seguramente incompletas alguns aspectos que já foram elencados, mas gostaria agora de avançar, temos mesmo de avançar e considerar como é que o direito haveria de resolver o problema, digamos, dos investidores que compram ou podem comprar, simplificadoramente, gato por lebre, em virtude de uma agência, de uma notação de risco que pode não ter sido dolosamente enganadora,
mas que pode, de facto, ter sido emitida com negligência. O problema aqui é que dificilmente o contrato pode amparar uma solução. O investidor, das duas uma, ou é realmente um investidor que fez um contrato, e há casos disso, evidentemente, com uma agência de notação de risco prévio à sua decisão de contratar, quer adquirir uma determinada empresa e, portanto, assessora-se com uma agência de notação de risco. Portanto, claro, se há contrato, tudo está simplificado. O problema é quando não há contrato. Quando não há contrato, à partida, temos uma dificuldade. É que o investidor é terceiro relativamente ao emitente e ao contrato que a agência de notação de risco possa ter celebrado com esse mesmo emitente. Pode ter sido uma notação de risco solicitada pelo emitente para, por exemplo, fazer aqui uma oferta pública de ações, de uma oferta pública de venda de ações, por exemplo, colocação de ações no aumento de capital no mercado, e, efetivamente, este contrato é um contrato ao qual o terceiro investidor é alheio. É claro que também temos hipóteses de ratings não solicitados, que efetivamente podem condicionar a posição dos investidores. Em qualquer uma das hipóteses, nós temos que o investidor não tem a possibilidade de recorrer a um contrato que o permita, digamos, proteger, quer contrato com a agência de notação de risco, quer contrato também com o emitente. Sendo que, é um aspecto que não podemos aqui desenvolver, a responsabilidade do emitente por falta de qualidades, por falta de características do instrumento financeiro colocado no mercado, é uma responsabilidade que mereceria aqui, evidentemente, um tratamento específico, mas que nos afasta, digamos, do nosso ponto, que é o de saber se as agências de notação de risco são elas próprias também suscetíveis de responder, até porque muitas vezes essas ações contra a contraparte do contrato, sendo emitente, enfim, designadamente no mercado primário, essas ações podem ser difíceis e muitas vezes o investidor também frustrado não é o investidor do mercado primário, mas é o investidor do mercado secundário. Portanto, não teve também relação direta, digamos, com o emitente. Portanto, temos aqui um quadro complexo de possibilidades. Aquilo que me importa aqui muito sumariamente transmitir é que realmente a solução delitual, a solução contratual não é uma solução fácil e a solução delitual tem a imensa dificuldade de, à partida, limitar a indemnização de danos económicos puros, e é um dano económico puro, efetivamente, pagar-se mais do que aquilo que merece o bem que se adquire em troca. É um dano económico puro, portanto, à partida, delitualmente, não é suscetível de ser ressarcido. Não há nenhum direito subjetivo a fazer bons negócios. Era bom que o houvesse, todos nós ficaríamos certamente muito contentes com a sua afirmação, mas é inviável, digamos, o nosso direito delitual, o artigo 483, na verdade, não permite o ressarcimento desse tipo de prejuízos, a não ser sob condições especiais, entre as quais a existência de uma disposição legal de proteção que, porventura, acautela esses danos económicos puros, o que, no nosso caso, estará agora fora de causa. Ora bem, qual é a solução para que propendo, enfim, e para rematar a exposição? A solução é da exploração, muito sumariamente, da exploração, digamos, das virtualidades da culpa in contraendo. Na verdade, a agência de notação de risco intervém no processo de contratação do instrumento financeiro, dos valores mobiliários, intervém nessas decisões dos investidores. É certo que ela não se assigna a ser parte de um contrato de investimento, de aquisição, do instrumento financeiro, das ações, dos valores mobiliários. A verdade é que tem ali um papel. E um papel autónomo, um papel que é, muitas vezes, um papel inclusive legal, porque há operações que requerem, para poderem ser realizadas, requerem, efetivamente, uma notação de risco. E quando assim é, realmente eu creio que não é preciso muita boa vontade para considerar que a agência de notação de risco é parte na relação de negociação, na relação pré-contratual.
ao condicionar uma decisão de contratar que é desvantajosa para o sujeito, se o faz com violação daquela diligência que certamente se espera numa situação, num mercado de capitais que exige realmente altos padrões de profissionalismo e de exigência, compreende-se que possa ser responsabilizado. Base legal, artigo 227, culpa contraendo de terceiro. Desenvolvi este pensamento designadamente num opúsculo que publiquei sobre este tema, justamente, enfim, permitam-me que invoque aqui apenas para dar conta, de forma mais adequada, digamos, daquilo que é o estado das minhas reflexões sobre esta matéria. E realmente parece-me que é a culpa contraída do terceiro a chave dogmática fundamental para nós percebermos este problema. E porquê é que me parece que faz sentido, mesmo num tema global, e esta será a minha última observação, falarmos de culpa in contraendo, falarmos do nosso artigo 227, falarmos, portanto, de noções dogmáticas que são próprias dos direitos continentais, mas que não têm, enfim, um correspectivo imediato, diretamente perceptível num espaço jurídico, por exemplo, anglo-saxónico, inglês ou norte-americano, é porque, efetivamente, à escala global, na ausência, e eu não sei se é uma desvantagem, na ausência de uma entidade reguladora mundial, não sei se é uma desvantagem, porque se a entidade reguladora mundial regular bem, muito bem, se regular mal, é pior. Nós temos, pelo menos neste estado de coisas, nós temos pelo menos uma possibilidade, é usarmos os argumentos de justiça como quem está de puro, sem estarmos condicionados pelos nossos espaços jurídicos, podendo, portanto, dialogar, fazer direito comparado e encontrar as melhores soluções, construir uma espécie de jus cosmopolítico, um direito cosmopolita à escala global de direito privado. Um jus comune, não o jus comune dos romanos, mas 2000 anos depois, um direito comum, um jus comune diferente à escala planetária. E esse, digamos, jus comune é naturalmente suscetível de ser construído no diálogo construtivo de todas as nações, os juristas qualificados das diversas nações, sendo o nosso contributo aquilo que podemos dar, através justamente da exploração daquilo que de bom tem a nossa tradição jurídica. Julgo que o culpa in contraendo é, efetivamente, designadamente, o reconhecimento da sua possibilidade de extensão a terceiros, um elemento importante. Enfim, falta, devidamente, outros elementos, falta de tempo, a teoria da confiança tem também aqui um papel possível a desempenhar, mas realmente fica este apontamento. É o contributo que poderíamos dar para este problema à escala planetária neste momento. E com isto, agradecendo a vossa atenção, paciência, eu vou passar de imediato a palavra ao Sr. Dr. Henrique Sousa Antunes, convicto de que muito vamos aprender com a sua exposição. Sr. Dr. Henrique Sousa Antunes, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Professor, muito obrigado pela gentileza das suas palavras. Permita-me, antes de mais, e sem contar para os 20 minutos que tem direito, que me associe à justíssima homenagem que o Sr. Professor prestou ao Professor Carlos Ferreira de Almeida. Queria que ficasse registado, de facto, essa associação. Queria cumprimentar o Sr. Professor e a Sra. Professora Ruth Teixeira Pedro, agradecendo muito o convite, a honra do convite. É um gosto aqui estar. Tenho pena não estar no Porto. É uma cidade de que muito gosto, onde me sinto bem, mas enfim, é como que um cheirinho a Porto à distância. E mais uma vez, muito obrigado. Queria cumprimentar também a doutora Luísa Moreira, com quem tenho o privilégio de partilhar esta sessão, e cumprimentar todos aqueles que nos assistem. É evidente que não temos esta vantagem de podermos comunicar face a face, mas é o que é possível e pelo menos temos esta vantagem de podermos comunicar. Eu vou compartilhar a tela. Ora bem, eu preparei uma apresentação
sobre o tema que aqui me traz, responsabilidade civil e inteligência artificial no direito europeu do futuro, e que tem na sua raiz uma apresentação que fiz o mês passado em York sobre o problema da responsabilidade associada à robótica e que depois deu origem a um texto que está disponível na SCCRN, em inglês, embora também haja uma versão em português na revista Direito da Responsabilidade. O tema tem bastante interesse, não apenas pela atualidade da realidade sobre que versa, mas também porque estamos a assistir a um momento transformador, parece-me, no direito da responsabilidade civil. E pedia por isso a atenção, enfim, os slides, os diapositivos são muitos, eu vou tentar sintetizar o que aqui for aparecendo. Em primeiro lugar, é preciso perceber que, de facto, a inteligência artificial e as demais tecnologias digitais emergentes vêm aprofundando ou mesmo ocasionarão, eu diria, 10 mudanças essenciais, assim eu disse num livrinho que publiquei sobre o direito à inteligência artificial, 10 mudanças essenciais aos paradigmas da sociedade atual. Essas mudanças, nem todas elas terão relevância para o tema da responsabilidade, mas algumas delas têm. As mudanças que eu identifiquei são fundamentalmente as seguintes: a passagem do homem dinâmico ao homem passivo, da vontade esclarecida à vontade adormecida, da massificação à personalização, da privacidade à publicidade, de um mundo corpóreo a um mundo virtual, e agora, com especial interesse para o tema da responsabilidade civil, da realidade antropocêntrica à realidade maquinocêntrica, de riscos monocausais a riscos multicausais, do lesante identificado ao lesante anónimo, da explicabilidade à inevitabilidade da opacidade e, finalmente, de vários mundos a um mundo só. Estes são, a meu ver, com este simbolismo de poder utilizar este número redondo de 10 mudanças que me parece que, de facto, a sociedade está neste momento a viver, não apenas por causa da inteligência artificial, mas pelas demais tecnologias digitais emergentes. Aliás, eu penso que o tema não pode deixar de ser tratado desta forma mais abrangente e não apenas especificamente focado na inteligência artificial. Ora bem, é claro que estas mudanças não são zonas estanques, pois os fenómenos estão muitas vezes interligados, e há um texto que eu recomendo vivamente que seja lido, que é um texto que foi preparado pelo grupo de peritos nomeado pela Comissão Europeia para estudar este tema da responsabilidade civil em matéria de inteligência artificial, e que diz uma coisa que me parece muitíssimo importante, é que, na verdade, assistimos hoje em dia à superação de um modelo antropocêntrico e monocausal por um modelo maquinocêntrico e multicausal. E isto, naturalmente, vai ter que ter relevância e vai ter que ter influência na matéria da responsabilidade civil, que está tradicionalmente assente nesse modelo antropocêntrico e monocausal. Dentro da evolução que foi sendo feita no direito europeu, e, na verdade, a Europa vem assumindo aqui um protagonismo que tem de ser reconhecido nesta matéria de regulação da inteligência artificial e, em particular, de regulação através da responsabilidade civil, há, eu diria, 3 textos que eu destacaria. Existem outros, mas eu destacaria 3 textos. Um primeiro, que é aquele que é, digamos, o elemento central da minha intervenção de hoje, que é a resolução do Parlamento Europeu de 20 de outubro do ano passado, sobre o regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial, porque contém recomendações e, mais do que isso, contém uma proposta feita à Comissão Europeia para legislar nesta matéria. E essa legislação, ou, enfim, esse início do processo legislativo terá certamente lugar agora, no início de 2021. De modo que serve também esta apresentação como uma forma de estimular todos aqueles que tenham interesse nestas temáticas da responsabilidade civil a acompanhar aquilo que vai ocorrer. Mas é preciso ainda salientar uma outra resolução do Parlamento Europeu de 2017, que tinha uma abrangência maior, tinha como objetivo estabelecer recomendações à Comissão sobre disposições de direito civil relativas à robótica. Devo dizer que há divergências relevantes entre estes 2 documentos, já me irei referir a isso, sem prejuízo de algumas identidades que também são de assinalar. Finalmente, destacaria o livro branco da Comissão Europeia sobre a inteligência artificial. Nesse livro branco, e designadamente num anexo, trata-se do tema da responsabilidade civil e, na verdade, o que me parece explicar a diferença ou as diferenças principais entre a resolução de 2017
e a resolução de 2020 é precisamente o facto de a Comissão Europeia, entretanto, ter também trazido, digamos, a sua própria reflexão para lá, obviamente, da contribuição que foi feita pelo grupo de peritos. Ora, no livro branco da Comissão Europeia desenvolve-se uma abordagem regulatória baseada no risco, de modo a garantir a proporcionalidade da intervenção. E a Comissão Europeia destaca nesta abordagem de risco um conceito que é o conceito de risco significativo colocado à segurança, aos consumidores e aos direitos fundamentais, segundo dois critérios cumulativos: a probabilidade da criação de riscos e a gravidade dos riscos eventuais. Ora bem, esta orientação é uma orientação que, no plano da responsabilidade civil, como iremos ver já de seguida, terá alguma tradução. A ideia de que o risco significativo justificará uma responsabilidade objetiva, deixando fora da responsabilidade objetiva aquilo que não constitua um risco significativo. Esta resolução do Parlamento Europeu de 2020 está centrada na personagem do operador, ou seja, naquele que exerce um controle sobre o risco da operação e de funcionamento do sistema de inteligência artificial, mas também tem recomendações sobre a disciplina da responsabilidade civil do produtor, convocando a Comissão Europeia a fazer uma revisão da diretiva respeitante a esse tema. Eu deixarei de lado aqui o tema da responsabilidade civil do produtor, é claramente uma matéria que tem que ser tratada a respeito deste percurso que a responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial fará. No entanto, a novidade vai estar essencialmente na questão do operador. Enfim, muito foi sendo discutido nos últimos anos sobre a possibilidade de se aplicarem aqueles regimes tradicionais que identificamos nas várias leis civis, como a responsabilidade por atividades perigosas, ou a responsabilidade das pessoas obrigadas à vigilância de outrem, ou a responsabilidade por danos causados por animais, ou a responsabilidade por veículos de acidentes, por acidentes com veículos de circulação terrestre. No entanto, de facto, o interesse que identificamos nesta proposta é aquilo que ela traz efetivamente de novo. Ora bem, a proposta apresenta uma definição de sistema de inteligência artificial, a tal proposta que está na resolução do Parlamento Europeu de 2020. E o artigo 3º-A dá-nos a seguinte noção, e é fundamental, de facto, nós trabalharmos a partir de uma noção de inteligência artificial. Diz que um sistema de inteligência artificial é um sistema baseado em software ou integrado em dispositivos físicos e que apresenta um comportamento que simula a inteligência, nomeadamente recolhendo e tratando dados, analisando e interpretando o seu ambiente e tomando medidas com um determinado nível de autonomia para atingir objetivos específicos. Este é o conceito que é dado de sistema de inteligência artificial. Mas, como iremos ver, o Parlamento Europeu vai distinguir dois tipos de sistemas de inteligência artificial: o sistema de inteligência artificial de alto risco e o sistema de inteligência artificial que não apresenta um alto risco, consagrando dois tipos de responsabilidade diferentes. Uma responsabilidade objetiva para o sistema de inteligência artificial de alto risco e, para os demais sistemas de inteligência artificial, uma responsabilidade subjetiva com culpa presumida. Ora bem, embora isto não resulte de uma forma estruturada da resolução do Parlamento Europeu, parece-me que a modelação da proposta que o Parlamento Europeu apresenta descobre os seus fundamentos em 5 razões essenciais. E gostava que tivéssemos isto presente, tendo em conta a análise crítica que depois farei. Na verdade, a solução é modelada em razão, em primeiro lugar, das características que os sistemas de inteligência artificial apresentam. Em segundo lugar, da equiparação do controle que é realizado pelo operador dos sistemas de inteligência artificial ao controle do risco exercido pelo proprietário de um automóvel sobre o veículo. Em terceiro lugar, e de forma muito expressa, é dito que tem de haver uma convergência entre a responsabilidade do operador e a responsabilidade do produtor de sistemas de inteligência artificial. Além disso, quarto aspecto que me parece constituir um pressuposto desta proposta, a exigência de proporcionalidade, traduzida no equilíbrio entre os modelos de responsabilidade e o desenvolvimento da inteligência artificial em benefício da comunidade. E, finalmente, a criação de condições favoráveis ao aparecimento de um mercado seguro de responsabilidade civil dos operadores de sistemas de inteligência artificial, protegendo, desse modo, a investigação e a inovação. Ora bem, desculpem, continuando.
Esta escolha que o Parlamento Europeu faz, esta natureza dualista da responsabilidade, representará uma escolha legítima? Será efetivamente uma escolha legítima? Ou seja, a ideia de distinguirmos entre responsabilidade objetiva para os sistemas de alto risco e responsabilidade subjetiva com culpa presumida para os demais, será de facto uma escolha razoável? Bom, a meu ver, eu acho que esta escolha é confrontada pelas lições que se escolhem em alguns dos pressupostos que acabei de identificar da resolução. Desde logo, as características dos sistemas de inteligência artificial. Segundo o Parlamento Europeu, o alto risco está associado à autonomia e à potencialidade danosa do sistema de IA. Estamos a falar, no fundo, daqueles sistemas de inteligência artificial que irão beneficiar de um elevado grau de autoaprendizagem e, portanto, que poderão desligar-se do operador. O que significa, na verdade, que a perturbação do controle exercido pelo operador é, na verdade, o perigo que fundamenta a responsabilidade objetiva. Ora bem, esse risco, no entanto, também é testemunhado por características que estão presentes, em geral, nos sistemas de inteligência artificial e não apenas aqueles em que o grau de autonomia é mais elevado. Se nós pensarmos nas características dos sistemas de inteligência artificial, perceberemos que os sistemas de inteligência artificial têm como traços essenciais a conectividade, a dependência de dados externos e a vulnerabilidade a violações de segurança. Ora bem, tudo isto, estas características que aqui estão, são claramente características que se traduzirão na perturbação do controle exercido pelo operador. Ora, então, se é assim, parece-me que esta proposta do Parlamento Europeu, o que está, no fundo, a fazer é um abrandamento da responsabilidade pelo risco, afastando deste regime, convocável pela natureza das coisas, as hipóteses em que inexiste autonomia ou em que, apesar desta, a potencialidade danosa é menos relevante. Em segundo lugar, a questão da proporcionalidade. Esta opção é uma opção que é claramente determinada pelo princípio da proporcionalidade. No entanto, o Parlamento Europeu confessa que o princípio da proporcionalidade é funcionalizado à tutela das indústrias emergentes de inteligência artificial. Ora, a pergunta que se coloca é, e o consumidor? Onde é que fica o lesado nisso tudo? É porque é preciso não esquecermos, e voltarei a isso já a seguir, que nós estamos perante uma nova realidade. Uma realidade que já não é baseada no modelo antropocêntrico, já é baseada no modelo maquinocêntrico e não é monocausal, mas multicausal. E, portanto, o que vai acontecer é que o lesado vai ficar numa situação difícil. E, portanto, num momento em que o lesado ficará numa situação difícil, parece que o Parlamento Europeu não pode deixar de dar confiança aos consumidores, dar confiança aos lesados e, portanto, não fazer esta triagem de factos que integrarão a responsabilidade objetiva, pelo menos da forma como o Parlamento Europeu propõe. Lê-se no considerante 5 da proposta, uma condição prévia para a adoção de novas medidas legislativas é uma análise cuidadosa das consequências de qualquer novo quadro regulamentar para as pequenas e médias empresas e as empresas em fase de arranque. O papel crucial que essas empresas desempenham na economia europeia justifica uma abordagem estritamente proporcional para que possam desenvolver-se e inovar. Bom, isto é uma confissão do Parlamento Europeu em que me parece, no fundo, que está dito que se está a dar aqui uma prevalência, de facto, à tutela destas indústrias emergentes, sem prejuízo, obviamente, dessa necessidade, em detrimento de uma cautela que a imunização do lesado justifica. Por outro lado, o princípio da proporcionalidade não pode perder os lugares paralelos da responsabilidade que são convocados pelo próprio Parlamento Europeu. Se nós pensarmos, como há pouco disse, que os lugares paralelos que o Parlamento Europeu utiliza são os do regime da responsabilidade do detentor de um automóvel e da responsabilidade civil do produtor, basta vermos que aí, de forma clara, olhando, por exemplo, para a lei portuguesa, também nos acidentes causados por veículos de circulação terrestres, há fatores contextuais que imprimem níveis acrescidos de perigosidade e, no entanto, o legislador não vai estabelecer responsabilidades de natureza diferente. Ou seja, se trata da condução de um veículo comercial ou atividades pessoais, se o veículo é novo ou é usado, se é de maior ou de menor dimensão, se é em ambiente urbano ou rural, a verdade é que o legislador trata de forma unitária esse perigo, não distingue o perigo. E dentro da responsabilidade civil do produtor, encontramos, se quiserem, se calhar, o fundamento ainda mais forte, é que o legislador europeu não estabeleceu qualquer distinção no regime aplicável aos produtos, em razão da sua maior ou menor proximidade ao público,
ou da maior ou menor probabilidade de condicionarem o surgimento de danos graves. O que fundamentou o aparecimento da responsabilidade civil do produtor foi o impacto da revolução tecnológica na produção, independentemente da maior ou menor perigosidade de um determinado produto dentro dessa mecânica de produção. Ora bem, e só isto explica, só esta ideia de que, de facto, estamos aqui a introduzir, porventura, uma distinção artificial dentro da responsabilidade objetiva, que quando se trata da responsabilidade subjetiva e quando se trata, nomeadamente, de excluir a responsabilidade subjetiva que é aplicável, como há pouco disse, aos sistemas de inteligência artificial que não apresentem elevado risco, haja dois regimes que são, em bom rigor, de objetivação dessa mesma responsabilidade. O primeiro é o facto de se estabelecer que o agente vai responder por um facto de terceiro se for impossível localizá-lo ou dele obter a indenização. Artigo 8º, número 3 da proposta. Não se esqueçam, estamos a falar de uma responsabilidade subjetiva. E, no entanto, o operador responde objetivamente por um facto de terceiro nas circunstâncias que acabei de definir. Por outro lado, ainda, diz-se nessa proposta que só a prova da diligência devida ou de um caso de força maior permite exonerar o operador. Ora, o que é que isto traz? Na verdade, traz a demonstração que a lei exclui a possibilidade alternativa de afastamento de uma presunção de causalidade que está geralmente associada à presunção de culpa. Ou seja, o que a proposta faz é tornar inelidível a presunção de causalidade se a presunção de culpa não for afastada. Portanto, estamos aqui claramente com duas evidências de objetivação da responsabilidade, precisamente porque estamos aqui perante um paradoxo, que resulta desta artificialização, parece-me a mim, da adoção do regime da responsabilidade objetiva no contexto da inteligência artificial. Ora, mas há mais críticas que se podem fazer à proposta do Parlamento Europeu. Eu destaco apenas duas, uma relativa à ilicitude e outra relativa ao alcance dos danos indenizáveis. Bom, no tocante à ilicitude, há aqui uma escolha que acompanha o modelo alemão, uma cláusula geral limitada de ilicitude, mas a determinada altura diz-se que são também indemnizáveis as lesões que se traduzam em significant immaterial harm resulting in a verifiable economic loss. Bom, a tradução em português, infelizmente, não é a mais feliz, porque a tradução é danos não patrimoniais. Bom, o que me parece que está em causa na proposta é compreender as várias dimensões do direito de personalidade ou ofensa de bens incorpóreos, como a violação ou a destruição de dados. Mas essa solução, ainda assim, de acordo com uma boa tradução, também não parece muito feliz, porque a ideia de condicionar a tutela dos direitos de personalidade ou condicionar a tutela de bens incorpóreos como dados à existência de uma lesão económica significativa, parece-me, de facto, infeliz. E mais infeliz seria se, na verdade, estivéssemos a falar de danos não patrimoniais. Mas não é isso, parece-me, que o legislador procurou, de facto, fazer. Depois, enfim, e procurando respeitar o tempo, olhando aqui para o tempo que ainda tenho disponível, há um aspecto que também me parece altamente criticável, que é o facto de a proposta estabelecer limites máximos de indenização, reconhecendo que se deixa influenciar pela Diretiva 85/374/CE, ou seja, da responsabilidade civil do produtor, mas dizendo que deve estabelecer-se aqui um limite máximo de indenização bastante inferior ao previsto na Diretiva da responsabilidade do produtor, uma vez que diz respeito apenas aos danos e prejuízos causados a uma única pessoa em resultado de um único tipo de operação de um sistema de IA, ao passo que a Diretiva da responsabilidade do produtor é aplicável a um certo número de produtos ou mesmo a uma linha de produtos com o mesmo defeito. Ora bem, como eu aqui digo neste slide, o Parlamento Europeu parece esquecer que a definição de alto risco descobre na dimensão do impacto coletivo das lesões, em apuramento da gravidade dos danos, um alicerce fundamental. Basta ler o considerante 13 da proposta.
O grau de gravidade deverá ser determinado com base em fatores pertinentes, como a dimensão do dano potencial resultante da operação nas pessoas lesadas, incluindo em especial os efeitos nos direitos fundamentais, o número de pessoas lesadas, o valor total do dano potencial e o prejuízo para a sociedade no seu conjunto. Ou seja, a ideia do impacto coletivo nas lesões, na determinação do que é que seja um sistema de inteligência artificial de alto risco, é uma evidência. Basta pensar no risco de ciberataques a sistemas de controle da mobilidade terrestre ou aérea, ou a sistemas de fornecimento de bens ou de serviços essenciais à comunidade, como saúde, água, eletricidade, gás, comunicações. Ora bem, se é assim, não é razoável dizer-se que os limites de indemnização devem ser estabelecidos em razão da natureza individual dos danos que vão ser causados. Não é verdade. Precisamente pela dimensão global que o fenómeno da digitalização apresenta, naturalmente que o que vai acontecer é, de facto, a possibilidade de estarmos aqui perante eventos com impacto coletivo muito significativo. Ora bem, e por isso mesmo eu proponho um outro paradigma, serve de reflexão, são apenas, enfim, isto é apenas, são apenas traços que aqui trago, para pensarmos um bocadinho em conjunto sobre isto e, sobretudo, pensarmos enquanto país. Nós não podemos ficar à margem deste debate que acontece na Europa. É na Europa que nós nos integramos e, portanto, todos nós temos que ter uma voz. E isso significa, em primeiro lugar, todos nós sabermos do que é que estamos a falar e conhecermos o que é que está a ser discutido. E, portanto, trata-se também, enfim, nesta apresentação, de trazer aqui alguma difusão de conhecimento. Ora bem, estas orientações do Parlamento Europeu acompanham, em alguma medida, as orientações da Resolução de 2017, mas há duas diferenças essenciais. As duas diferenças essenciais que eu gostaria de destacar são as seguintes. Em 2017, previa-se a possibilidade de criação do Estatuto de Pessoas Eletrónicas Responsáveis. E, além disso, previa-se ainda a constituição de fundos de compensação de competência alargada. Ora bem, estas duas ideias caem na resolução de 2020. E, aliás, a reação quase epidérmica que tem havido contra a criação do Estatuto de Pessoas Eletrónicas Responsáveis parece banir da discussão um aspecto que, a meu ver, tem que estar, digamos, no centro do debate sobre o problema da responsabilidade civil. Ora, se nós estamos perante uma realidade em que houve a superação do modelo antropocêntrico e monocausal, então temos que ser ousados. É tempo de reconhecer que o recurso a soluções tradicionais de responsabilidade, ou seja, no fundo, estabelecemos presunção de culpa, estabelecemos presunções de causalidade, vai ser sempre considerado um remendo insuficiente para garantir o ressarcimento dos danos sofridos pelo lesado. E por muito que nós queiramos reconhecer à responsabilidade civil funções de natureza social, coletiva, preventiva, a verdade é que a responsabilidade civil tem um objetivo principal, que é o de ressarcir o lesado. O lesado não pode vir a ser exposto à dificuldade de prova de quem é que causou o dano, numa realidade que é multicausal. O lesado não pode ser exposto à dificuldade de provar se há ou não alguém que corresponda a uma pessoa singular ou coletiva que seja responsável pelo funcionamento daquele sistema de inteligência artificial. O lesado não pode ser colocado nessa situação. E, portanto, para nós queremos, efetivamente, trazer confiança às pessoas no desenvolvimento de uma realidade dominada pela inteligência artificial, então temos que pensar fora da caixa. Em primeiro lugar, eu diria, justificar-se a afirmação de uma responsabilidade de uma pessoa eletrónica. É claro que era preciso construir um sistema de financiamento. Bom, mas esse sistema de financiamento poderia ser pensado precisamente, desde logo, com contribuições que pudessem ser realizadas pelo operador ou, eventualmente, pelo produtor do sistema de inteligência artificial. Mas se, porventura, a questão da pessoa eletrónica for, de facto, uma questão que suscite, digamos, uma reação negativa, então, volto a dizer, não podemos sujeitar o lesado às fragilidades da responsabilidade civil. E para os sistemas de inteligência artificial de alto risco, tal como eles foram apresentados na resolução de 2020, parece muito mais prudente concebermos um sistema de compensação imediata e, portanto, que fuja à responsabilidade,
seja através da Segurança Social, seja através de um fundo de compensações autónomo, em qualquer dos casos financiados, desde logo pelos operadores dos sistemas de inteligência artificial, e vamos deixar para a responsabilidade civil o quê? Ou a responsabilidade da pessoa eletrónica ser reconhecêssemos, ou não sendo o caso, então vamos deixar para a responsabilidade civil a questão do tratamento dos danos causados por atividades sem risco elevado e, claro, a questão do exercício do direito de regresso entre os autores da lesão. Naturalmente que a Segurança Social ou um fundo de compensações autónomo, mas já não lesado, estará em condições razoáveis para poder exercer o direito de regresso relativamente aos responsáveis. Ora bem, creio que até já ultrapassei os meus 20 minutos, mas no fundo trata-se apenas de, enfim, estimular o debate e agradeço uma vez mais muito ao Sr. Professor Carneiro da Frada, à Sra. Professora Ruth Teixeira Pedro e a todos, aos primeiros pela honra do convite, aos demais pela paciência em me ouvirem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Henrique Antunes, pela magnífica exposição que nos trouxe, e eu dava, não podendo nós aplaudir, enfim, virtualmente, de modo sonoro, enfim, estas exposições, enfim, dava de qualquer forma, de imediato a palavra à Sra. Doutora Ruth Teixeira Pedro. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero dirigir os meus cumprimentos ao Sr. Professor Dr. Carneiro da Frada, que preside este evento e com quem tenho tido o privilégio de trabalhar. Cumprimento também o Sr. Professor Dr. Henrique Sousa Antunes. Já temos integrado o mesmo painel em vários encontros científicos. É sempre uma honra quando tal acontece e é um gosto muito grande ouvi-lo, como agora mais uma vez aconteceu. Cumprimento também a doutora Luísa Moreira, congratulando-me por ver a doutora Luísa integrar merecidamente esta sessão. Finalmente, o meu cumprimento dirige-se ao público que nos acompanha em mais uma sessão do ciclo de webinars da Private Law Legal Series da FEDUP. Esta iniciativa está a revelar-se muito bem sucedida, concitando muito interesse. E devo aqui justamente formular uma palavra de congratulação por esta iniciativa. Dirijo-a ao Sr. Professor Dr. Pestana de Vasconcelos, que a idealizou e definiu as traves mestras deste modelo de webinars. Muito obrigada pela concepção da iniciativa, que promove a FEDUP, os seus docentes, permitindo ainda receber, como hoje acontece, ilustres académicos de outras universidades. Congratulo e agradeço por generosamente me associar à iniciativa. Endereço uma congratulação também ao Dr. Carneiro da Frada pela orientação e preparação desta sessão, dedicada aos temas da responsabilidade civil, agradecendo-lhe também o convite para nela participar. Numa sessão que se desenrola sob o mote dos novos desenvolvimentos que na área da responsabilidade civil se vêm produzindo, escolhi para a temática desta minha brevíssima apresentação o da responsabilidade por perda de chance. Voltei, pois, a um tema que tem concitado o meu interesse e a que tenho dedicado a minha atenção nos últimos anos. Neste percurso de investigação tenho tido presente que importa considerar a figura, delimitando os seus contornos, extremá-la de outras figuras que podem parecer vizinhas, iluminar as suas virtudes e, igualmente, as suas fragilidades. Apontar também deturpações que ela tem sofrido na evolução que vem ocorrendo. Tudo isto deve ser considerado. E aceitando-se a figura, deve aplaudir-se a boa aplicação da mesma, mas refletir também, do mesmo passo, criticamente sobre as aplicações que parecem menos corretas. É importante perceber as mutações que a figura na sua aplicação tem sofrido, eventualmente identificando variantes que, atraiçoando a natureza da figura e ultrapassando o perímetro em que ela deve atuar, variantes, dizia eu, que devem ser combatidas. É o que vou procurar, é o que tenho procurado fazer, e hoje nos 20 minutos, agora menos, que me são concedidos, procurarei formular algumas observações que extraí desta investigação de alguns anos, considerando em particular os dados da jurisprudência mais recente. Vou estruturar a minha apresentação em quatro momentos. Um primeiro em que atentarei na origem da figura,
para apresentar a justificação do seu aparecimento. Num segundo, considerarei a evolução que ela sofreu com uma indicação panorâmica do estado atual da sua aplicação na jurisprudência portuguesa. Num terceiro momento, apresentarei os pressupostos de que depende a reparação da perda de chance, para, num quarto momento, formular observações que a reflexão crítica sobre esta figura me tem suscitado e no que vão contidas algumas prevenções contra a sua má aplicação. Começando então pelo primeiro momento e destacando a origem da figura, importa recordar que ela apareceu como uma criação pretoriana, uma criação dos tribunais, para dar resposta a um problema que se identificou no âmbito da responsabilidade civil. O da dificuldade verificada na afirmação do nexo de causalidade entre um determinado ato, que se equaciona ser fundante da responsabilidade civil de alguém, e a frustração da concretização de um determinado resultado futuro em detrimento de outra pessoa que se apresenta como lesada. A dificuldade surge quando esse resultado futuro, sendo possível, é de consecução incerta e, portanto, não se pode afirmar que sem aquele ato que se equaciona ser fundador de responsabilidade civil, o resultado se teria igualmente, ou efetivamente, não é igualmente, é efetivamente produzido. Existem vários exemplos que podem ser apresentados, exemplos que, como direi mais à frente, têm traço na nossa jurisprudência, há uma marca deles na nossa jurisprudência. Falo da exclusão indevida de alguém de um concurso, e há um candidato que foi excluído, esse candidato indevidamente excluído tinha possibilidades de ganhar, não é certo que ganhasse, mas tinha possibilidades de ganhar. A não apresentação em tempo de um recurso, cuja procedência é incerta, o não diagnóstico de uma doença no momento em que deveria ter sido diagnosticada e cuja cura, sendo possível, é incerta. Nestas situações, não é possível, em qualquer delas, dar por assente que o ato é condição necessária da produção do dano, da perda do resultado final. Aceitando a vigência entre nós da exigência da condicionalidade, o direito à reparação desse dano, do dano da perda do resultado final, não é reconhecido, por aplicação das regras da responsabilidade civil, conjugadas com as regras da distribuição do ónus probatório. Esta resposta denegatória da pretensão indemnizatória não foi, em muitos casos, considerada suficiente, por várias razões. Não vou poder desenvolver aqui a multiplicidade de razões que podem ser apresentadas, nomeadamente no âmbito que eu estudei mais profundamente, que é o da responsabilidade civil por perda de chance de cura ou sobrevivência, mas não podendo demorar nessas razões, devo, no entanto, evidenciar que houve uma constatação que motivou esta insatisfação com o resultado de denegação da indemnização. E a constatação é de que nestas situações que concitam a aplicação da figura da perda de chance, se destaca o facto de, quando o ato de terceiro, potencialmente fundante da sua responsabilidade, intercepta o decurso dos acontecimentos, o lesado apresenta possibilidades de alcançar o resultado pretendido. Podendo afirmar-se que o lesado se encontra num estado que lhe propiciava possibilidades, chances de alcançar o resultado final favorável, e podendo ademais afirmar-se, e tem que se poder afirmar para que a figura possa funcionar. Dizia eu, podendo também afirmar-se que essas chances mereciam, antes de perdidas, a tutela do direito, parece poder trilhar-se um caminho diverso, que pode possibilitar também um resultado diverso, nomeadamente permitindo a procedência do pedido ressarcitório. O caminho é o caminho de considerar, para efeitos ressarcitórios, a chance em que o sujeito estava investido e considerar que a sua perda constitui um dano cujo ressarcimento deve ser considerado. Assim, a exclusão do concurso determinou a frustração de chances que o concorrente tinha de alcançar o objetivo que a sua participação no concurso propiciava, a não apresentação do elemento probatório, a não apresentação do recurso atempadamente, a não propositura da ação atempadamente, determinam perda de possibilidades que a parte tinha de ver a sua posição vencer em juízo. Finalmente, o atraso no diagnóstico acarretará uma destruição das chances de o doente ver o seu problema de saúde debelado. O recurso à noção da perda de chance
possibilitará então deslocar a aleatoriedade inerente ao encadeamento de acontecimentos para a entidade cujo desaparecimento constitui o dano. Desembaraça-se, portanto, o nexo causal da incerteza, que impedia a formulação de um juízo firme sobre a condicionalidade. Verifica-se a transferência do nível de incerteza do nexo causal para o da valoração dos danos. O que no raciocínio subjacente à noção da perda de chance se evidencia é que, não obstante a incerteza presente nas situações fácticas em análise, existem alguns elementos que se revestem de certeza e que não podem ser ignorados. A comprovação da existência efetiva de uma possibilidade, o malogro dessa possibilidade por um ato de terceiro e, como vamos ver mais à frente, esse ato terceiro tem que reunir os pressupostos de que depende a afirmação da sua responsabilidade civil. Voltaremos a esse ponto no momento terceiro desta apresentação. A perda de chance aparece então como um remédio e é muito claro, não se pode negar esta sua natureza. Aparece para resolver este problema. É um remédio que responde a um problema que se coloca de forma mais vasta. É o problema da omnipresença da ália, é também o problema da multicausalidade, de que o Dr. Henrique Sousa Antunes também falava. A multicausalidade também concita a aplicação da perda de chance e de outros mecanismos. Este não é o único mecanismo que pode dar resposta a esse problema. Como qualquer remédio, deve ser aplicado seguindo as orientações respectivas, sob pena de produzir efeitos secundários indesejados. Passemos então ao segundo momento da minha apresentação e que respeita à evolução que a figura no seu acolhimento tem tido e nomeadamente o momento atual quanto ao seu acolhimento jurisprudencial. A noção, como já disse, é filha do labor jurisprudencial, tendo depois merecido a atenção da doutrina que densificou esta figura. Ela mereceu e merece um acolhimento heterogéneo. O maior ou menor acolhimento vai variando em função das áreas em que o problema da ressarcibilidade da perda de chance se foi colocando. Costumam identificar-se 3 áreas, que são essas que aparecem no diapositivo. De todas elas, como já direi e como se vê, há traço na nossa jurisprudência. Queria desde já dizer que tem havido um acolhimento crescente da figura, sobretudo em certas áreas, como também referirei. Para uma descrição sintética da evolução do acolhimento na jurisprudência da noção da perda de chance, sugeriria a leitura do acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 20 de outubro de 2016, um acórdão relatado pela desembargadora Maria João Marques Pinto de Matos, para facilitar a identificação do acórdão. A ideia de que hoje grande parte dos obstáculos para o ressarcimento da perda de chance estão superados e que alguma resistência que existia foi sendo ultrapassada, pode também ser visto num acórdão da Relação do Porto, neste caso de 28 de novembro de 2017. Ambos os acórdãos que referi, assim como esses que estão no PowerPoint, estão disponíveis na base de dados no endereço www.dgsi.pt. Como dizia, entre nós existem decisões judiciais sobre cada um desses grandes núcleos que só é distinguir-se quando se estuda a perda de chance. Há muitos acórdãos já relativos à perda de chance de um ganho. Coloquei aí apenas alguns exemplos de acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo e do Supremo Tribunal de Justiça. São acórdãos onde se discutem perdas de chance relacionadas com concursos, relacionadas com atos produzidos no âmbito laboral e que frustram chances no âmbito profissional. Há um segundo núcleo que ganhou em que a figura ganhou um grande acolhimento. Falo do núcleo da perda de chances processuais. Podia trazer à classe, tenho uma lista muito maior de acórdãos, trouxe só do Supremo Tribunal de Justiça e dos anos mais recentes, e nem sequer é exaustiva quanto a estes anos mais recentes. Permito-me fazer uma observação, há um trabalho meu publicado num e-book do SES, onde eu faço um levantamento de jurisprudência em que se aplica esta figura. E aí podem encontrar muito mais exemplos desta aplicação no âmbito
da atividade do advogado. Este traço de que estou a falar encontra-se na jurisprudência de outros países, de outros ordenamentos, em que se faz a aplicação da figura da perda de chance. Nem todos os ordenamentos têm acolhido de igual forma esta figura, mas aqueles em que ela é acolhida, detecta-se este fenómeno de muito mais fácil, rápida e ampla adoção da figura no âmbito da perda de chance processual. Um autor francês explica, não sei se está certo na sua explicação, mas explica esse facto apontando a ideia de que os magistrados, os juristas, compreendem mais facilmente o que é uma chance em direito do que noutras áreas. Um terceiro núcleo diz respeito à perda de chance de cura ou sobrevivência, onde a aplicação é muito mais reduzida na nossa jurisprudência, o que acontece também noutros ordenamentos, em que o acolhimento foi mais tardio, em que, entretanto, até se tem dado uma ampliação muito grande e até injustificada, no meu ponto de vista, mas já voltarei aí. No nosso país encontramos uma decisão que me parece emblemática e que eu cito aí, é uma decisão de primeira instância do Tribunal Cível de Lisboa, de 23 de julho de 2015, foi uma decisão que foi muito noticiada então, à época, não houve interposição de recurso, transitou em julgado, parece-me, a decisão está disponível na internet, a senhora juíza, hoje desembargadora, fez o favor de preparar e disponibilizar esse texto e, portanto, ele está acessível na internet e é um exemplo de boa aplicação da figura. Antes de avançar para o terceiro ponto desta minha apresentação, queria dizer que o âmbito da perda de chance de cura ou sobrevivência, o âmbito ou a aplicação da figura no âmbito da responsabilidade do médico concita vários perigos, não me vou demorar aqui na exposição desses perigos, mas um perigo que me parece que já tem algum traço na nossa jurisprudência é o de se fazer uma extensão da figura para áreas em que ela não me parece que merece aplicação, voltarei a isto no fim desta apresentação, e que são as áreas em que está em causa a falta de obtenção de um consentimento esclarecido do paciente. Uma última nota, antes de passar ao ponto 3 da minha apresentação, é que estes dois últimos domínios de aplicação da perda de chance são sinais e são manifestações da responsabilização profissional que tem crescido. Passando ao terceiro ponto, cumpre-me agora considerar brevemente os requisitos que têm que estar reunidos para que a perda de chance possa ser ressarcida. E a ressarcibilidade da perda de chance pressupõe a existência, ou melhor, a demonstração da existência de uma chance merecedora de tutela, sublinho, voltarei a este ponto, isto é muito importante, a existência de uma chance merecedora de tutela que se perde por ato imputável a terceiro. E é necessário que o ato imputável a terceiro reúna os requisitos da responsabilidade civil, requisitos esses que variarão em função da modalidade que ao caso se aplique. Aqui vamos concentrar a nossa atenção na regra que é da responsabilidade por factos ilícitos, como decorre do artigo 483, número 2. Em primeiro lugar, é necessário que exista uma chance. Portanto, é preciso que se demonstre que o lesado era detentor de reais chances de alcançar o resultado final pretendido. A chance é um elemento intermédio de uma sucessão de eventos que se podia dirigir, que se dirigia a um resultado final, que não se sabe se seria atingido, e, portanto, ela contém a potencialidade de se converter numa outra entidade, que é o resultado final. Essa conversão podia ou não vir a acontecer, o que se passa é que deixa de ser demonstrável por intervenção do ato de terceiro que perturbou o encadeamento causal. A chance assim autonomizada representa não uma vantagem hipotética, que eventualmente se concretizaria no futuro, mas a possibilidade real existente no presente, no momento em que o ato de terceiro frustra a chance, a possibilidade real, dizia eu, dessa vantagem futura. Portanto, para que a chance e a figura da perda de chance funcione, é necessário que o resultado final não seja de verificação certa, porque se for de verificação certa, haverá lugar, verificados os demais requisitos, ao ressarcimento pelo dano da perda do resultado final. É preciso então que se demonstre em juízo a existência de chances, mas não é qualquer chance que merece tutela ao abrigo desta figura. É comum a este propósito, nos acórdãos portugueses, demandar-se para a reparação da chance que ela seja séria, consistente,
com razoável grau de probabilidade. No âmbito das chances processuais, o Tribunal faz um julgamento dentro do julgamento. Noutras áreas é mais complicada a apreciação da chance, nomeadamente na área médica é mais complicada essa apreciação. Podem ser carreados para o processo conhecimentos científicos, a prova pericial é muito importante, podem também as presunções naturais ou homines jogar aqui um papel importante. Cumpre-me, e não posso desenvolver este ponto, cumpre-me lembrar que a chance tem que ser pessoalizada, ou seja, não se pode, e o Tribunal não se pode bastar com informações que respeitem ao regular funcionamento e ao regular decurso dos acontecimentos, é necessário averiguar se os contornos particulares da situação concreta distanciam aquela situação da regularidade constatada. O segundo grande núcleo de requisitos, que por sua vez agrega outros pressupostos, é o de que tem que se afirmar, tem que se provar e afirmar, em caso a verificação dos demais requisitos de que depende a responsabilidade civil. Eu já voltarei no momento 4 a este ponto, porque queria dar uma palavra sobre a ilicitude e sobre a relevância da chance, mas vou deixar para o próximo momento. Apenas uma observação para dizer, quanto à questão do ónus da prova, que tendo presente o teor do artigo 342 e cabendo àquele que invoca o direito a ver reparada a perda de uma chance, caberá a essa pessoa a demonstração, em princípio, dos factos constitutivos do seu direito e, portanto, também lhe caberá a ele o encargo de provar a existência da chance. É, aliás, o que está claramente afirmado em vários acórdãos, mas eu aí cito o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de abril de 2016. Passando para o último momento desta apresentação. Queria aqui fazer algumas observações críticas, sobretudo queria centrar-me em 3 pontos que me parecem importantes, até para prevenir más aplicações que temo que possam acontecer. A primeira é que a aceitação da ressarcibilidade do dano da perda de chance pressupõe a consideração da chance como uma entidade qua tale juridicamente relevante. E deve sê-lo mesmo antes e independentemente da verificação da sua perda. A figura da perda de chance não deve servir para dar relevância à destruição de chances de possibilidades que eram irrelevantes para o direito e que não mereciam a tutela do direito antes do desaparecimento da perda, antes do desaparecimento da chance. Quer dizer, da ressarcibilidade da perda de chance não se pode inferir que toda a chance é merecedora de proteção jurídica e, consequentemente, que a sua perda é geradora de um direito à reparação. O raciocínio tem que ser exatamente o inverso. Deve partir-se da identificação de uma chance como entidade merecedora de tutela jurídica para equacionar, no caso da sua perda, por um ato praticado por terceiro, da sua ressarcibilidade. Isto coloca problemas que contendem também com a ilicitude. Quer dizer, é importante, é necessário, é essencial afirmar que as chances perdidas mereciam a tutela do direito. No âmbito da responsabilidade obrigacional, é necessário demonstrar que as chances estão protegidas obrigacionalmente, para que possamos desencadear a aplicação do artigo 798. E essas chances, em regra, estão protegidas no caso da atividade do médico ou do advogado. E também estarão no âmbito de muitas outras prestações debitórias, objeto de obrigações emergentes de várias relações obrigacionais. De qualquer forma, tem que ser averiguado concretamente perante o programa obrigacional em causa se elas estão ou não estão abrangidas por esse mesmo programa. Já na responsabilidade extracontratual, para que se considere verificado o ato ilícito, e como há pouco o professor Dr. Carneiro da Frada já alertou para isso e para a questão dos danos patrimoniais futuros, é necessário que se verifique uma ilicitude que, em regra, se faz reconduzir a uma de 3 modalidades: a violação de um direito subjetivo, a violação de um interesse protegido por uma norma de proteção ou, finalmente, uma situação configuradora de abuso do direito. Portanto, entendendo que não há uma tutela geral do património entre nós, isto colocará problemas especiais no âmbito dos danos que atinjam bens de natureza patrimonial e que redundem em danos patrimoniais. É mais fácil a afirmação da proteção no âmbito de danos em bens de natureza pessoal. Não procede, estou a aproximar-me do final, não procede, portanto, a crítica que por vezes é formulada no sentido que a aceitação da reparação do dano da perda de chance
importa para efeitos ressarcitórios o reconhecimento da lesão de simples expectativas de facto. Parece-me que esta crítica não colhe. Outra crítica que também me parece que não colhe é que a chance e a reparação da perda de chance não transforma a natureza da responsabilidade civil. Quer dizer, a chance entendida assim é um dano, é uma espécie de dano, e para que possa ser reparada, pressupõe que estejam verificados os demais pressupostos de responsabilidade civil no âmbito da responsabilidade por factos ilícitos, portanto, o ato, a ilicitude, a culpa e o nexo causal. Finalmente, um último apontamento para dar conta de uma deturpação, uma aplicação enviesada que está a acontecer noutros ordenamentos, particularmente no francês, e parece-me que se detectam alguns traços dessa evolução entre nós, é de que a chance é uma realidade aleatória e a ália que caracteriza a chance tem que ser uma ália exógena. Quer dizer, a consecução ou não do resultado final não pode depender apenas da vontade daquele que detém as chances de o alcançar. Quer dizer, não pode depender do lesado, não pode depender de uma escolha do lesado de um caminho ou outro. Quer dizer que a perda de chance não foi construída, e não tenho mais tempo para me alongar aqui, não foi construída para situações em que há a lesão de possibilidades de autodeterminação. Usando aqui a expressividade da língua inglesa, diria que nesse caso não se perdem chances, perdem-se choices. E não é, o uso desta imagem não é minha, eu uso esta imagem, mas encontra-se noutros trabalhos de outros autores. Finalizo afirmando que estou convencida de que se mantém as conclusões a que cheguei no primeiro estudo que fiz da figura. Ele é um mecanismo que pode ser acolhido da Iure Constituto. Há boas razões de justiça material e de equilíbrio jurídico para a defender no plano, portanto, e sem uma intervenção legislativa, porque a intervenção legislativa podia resolver alguns dos problemas a que a perda de chance responde. É preciso aplicá-lo com rigor. Muito obrigada pela vossa atenção. Senhora Doutora, também para a Senhora Doutora Ruth Pedro, os meus aplausos virtuais muito calorosos e merecidos, evidentemente. E eu queria agora, de imediato, dar a palavra, então, à Senhora Doutora Luísa Canroto Moreira. Faça favor, tem a palavra. Obrigada, professor. Vou partilhar o meu ecrã. Julgo que estarão a conseguir ver. Ora bem. Que inveja um carro destes. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o professor Dr. Henrique Sousa Antunes, um reconhecido especialista nestas matérias de interseção entre o direito e a inteligência artificial, que muito me fascinam e sobre as quais me tenho debruçado nos últimos tempos. Tem sido uma referência para mim e é por isso para mim uma honra partilhar este painel virtual consigo. Cumprimento também os professores doutores Manuel Carneiro da Frada e Ruth Teixeira Pedro, ambos meus professores na licenciatura e no mestrado, que muito me têm ensinado e a quem devo grande parte do meu entusiasmo pelo direito da responsabilidade civil. É um privilégio participar hoje neste webinar com os professores. Gostaria também de cumprimentar todos aqueles que do outro lado do ecrã assistem a este webinar e espero que muito em breve possamos voltar a encontrar-nos presencialmente. Sem mais demoras, passo agora a uma breve exposição sobre o tema que me traz aqui hoje, Self-Driving Cars e responsabilidade civil. A tecnologia em torno da automatização de veículos de circulação terrestre encontra-se em rápida e permanente evolução. Os carros autónomos não mais constituem ficção científica. Segundo a União Europeia, carros com um elevado nível de automação, estamos a falar de carros que tornam possível nós desviarmos os olhos da estrada e retirarmos as mãos do volante. Estes carros já se encontram numa fase de teste e tudo indica que entrem no mercado até ao final desta década. Já há carros totalmente autónomos, isto é, aqueles que dispensam por completo a intervenção do ser humano, só a partir de 2030. O entusiasmo associado aos self-driving cars prende-se com o seguinte: além de muitas outras vantagens que por motivos de tempo terei de me abster de enunciar, eles prometem uma redução drástica da sinistralidade rodoviária e o consequente aumento da segurança nas estradas.
Mas a verdade é que, por mais seguros que os carros autónomos sejam, certo é que não deixarão de ocorrer acidentes geradores de danos, sobretudo numa fase inicial transitória de coexistência nas estradas de carros tradicionais e carros autónomos. Coloca-se então a questão de saber quem deverá suportar o prejuízo provocado pelos veículos automatizados. O próprio carro, o fabricante do carro, o criador do software, o detentor do carro? Procurarei, nesta minha breve intervenção, dar resposta a esta interrogação fundamental. Mas antes de mais, e para estarmos em condições de responder a esta questão, precisamos primeiro de perceber o que é um carro autónomo e como é que ele funciona. Ora, por carro autónomo entende-se por definição qualquer veículo de circulação terrestre dotado de capacidade de transporte de pessoas e bens que se autoconduz, sem a necessidade de um condutor humano. A tecnologia utilizada nos carros autónomos resulta da combinação de computador, software e hardware de detecção, em permanente comunicação com o veículo. O hardware de detecção, câmaras integradas, lasers, sistemas de radar. Este hardware de detecção, ele recolhe dados a partir do meio ambiente e depois o software, após a aplicação dos algoritmos inteligentes aos dados fornecidos pelo hardware de detecção, instrui o carro a efetuar movimentos automatizados, como sejam a arrancar, a acelerar, a virar, a travar. Em termos muito simplistas, o hardware de detecção substitui os 5 sentidos do condutor humano e o software, os seus mecanismos decisórios. Agora sim, quem responsabilizar? Eis a questão. O próprio carro? Ora, perante a crescente complexidade, sofisticação e autonomia dos entes artificialmente inteligentes, não falta quem no universo jurídico sustenta a atribuição de personalidade eletrónica, de personalidade jurídica, uma personalidade eletrónica ao veículo automatizado. Em virtude da escassez de tempo, cingir-me-ei a dizer que acompanho aqui a posição sufragada pelo Parlamento Europeu na sua resolução de 20 de outubro de 2020, que considera despecienda a atribuição de personalidade jurídica aos sistemas de inteligência artificial. Outras soluções existem que me parecem idóneas a solucionar o problema que temos em mãos, pelo que não se me figura necessário, pelo menos não no tocante aos danos causados por self-driving cars, enveredar por novos caminhos tão disruptivos e tão pouco ortodoxos. O produtor do carro? Bem, quando estudamos a hipótese de responsabilizar o fabricante do automóvel, não podemos deixar de considerar o regime do Decreto-Lei nº 383/89, de 6 de novembro, que prevê a responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos. Será este regime jurídico aplicável a esta nova realidade? Ora, vejamos. Comecemos por analisar a noção de produtor. Quem é o produtor para efeitos deste regime? A finalidade de tutela eficaz do lesado, que perpassa todo o diploma, justificou o acolhimento de uma noção muito ampla de produtor. Neste conceito tão lato, cabe, em princípio, qualquer interveniente no processo produtivo. Assim sendo, poder-se-á considerar abrangido pelo âmbito subjetivo de aplicação do diploma, não apenas a empresa que fabrica e comercializa o veículo autónomo, mas também os fornecedores de partes componentes, de hardware, e o próprio criador de software, que assume agora um papel de destaque inegável. Mas para que o regime seja aplicável, temos de estar perante um produto, na acessão do diploma. Por produto entende-se qualquer coisa móvel, ainda que incorporada noutra coisa móvel ou imóvel. Bem, o veículo é uma coisa imóvel, pelo que cabe naturalmente dentro do âmbito de aplicação do diploma. Mas e o software? De acordo com o entendimento professado por Calvão da Silva, também o software, enquanto programa informático corporizado num suporte material, se encontra abrangido pelo diploma. Embora esta seja a orientação prevalente, talvez fosse aconselhável, da iure condendo, incluir na letra do diploma uma referência expressa ao software, de modo a dissipar quaisquer dúvidas que possam ainda subsistir. Para que o regime seja aplicável, existe também um defeito. Quando é que um produto é defeituoso?
um produto considera-se defeituoso quando não oferece a segurança com que legitimamente se pode contar, tendo em atenção todas as circunstâncias. Ora, a dificuldade aqui está em descortinar qual o padrão de segurança exigível quando estamos perante entes dotados de capacidade de autoaprendizagem, de autodesenvolvimento, que por isso mesmo encerram inevitavelmente uma nota de imprevisibilidade. Bem, não se trata de uma segurança absoluta, isso é certo. Para aferir da defeituosidade do produto, deve-se atentar às legítimas expectativas do público em geral, à segurança esperada e tida por normal nas concepções do tráfego do respectivo setor de consumo. Então, o que é que se pode legitimamente esperar? Pode-se legitimamente esperar que não haja defeitos de fabrico no hardware de detecção, por exemplo, nos sensores, que comprometam a capacidade do veículo de identificar obstáculos no seu caminho. Pode-se esperar que não haja erros ao nível da programação, ao nível do desenvolvimento do software. Pode ainda esperar-se que não se verifiquem defeitos de informação. É legítimo esperar que o produtor esclareça ao consumidor quanto ao modo de funcionamento do carro, quanto aos perigos a ele associados e quanto aos cuidados a ter. No caso particular dos carros semi-autónomos, que são carros que, embora se autoconduzam, podem vir a requerer intervenção humana em situações críticas, o dever de informação, o duty of warn, adquire uma especial relevância. O produtor deverá assumir, parece-me, uma atitude especialmente pedagógica quando em causa estejam carros semi-autónomos. Deve informar o utilizador das limitações do veículo, deve deixar bem claro que o condutor tem de se manter sempre atento, dado que pode a qualquer momento ser chamado a intervir. Mas provavelmente essa informação não bastará para que se considere o produto seguro. Atendendo à conhecida tendência do ser humano para o laxismo, deve o produtor instituir mecanismos de segurança que obstem a que o condutor desvie a sua atenção da estrada durante muito tempo. O que poderá passar, por exemplo, pela instalação de um alarme que soará sempre que o condutor remover as suas mãos do volante, ou suponha-se que passa X minutos sem as mãos no volante, lá tocará o alarme. De modo a ser bem-sucedido na sua pretensão ressarcitória, o lesado tem de demonstrar o dano, o defeito e o nexo de causalidade entre ambos. No século passado, a constatação da dificuldade da prova da culpa do produtor pelo lesado, em princípio pessoa alheia ao processo produtivo, levou o legislador a abandonar o princípio tradicional da culpa. Ora, hoje, o grau de sofisticação do desenvolvimento tecnológico e, em especial, da inteligência artificial, converte o ónus da prova do defeito num pesado, se não mesmo insuportável, fardo a cargo do lesado, que condiciona o sucesso da ação de indemnização e compromete seriamente a eficácia da tutela conferida pelo regime da responsabilidade objetiva do produtor. Assim sendo, parece-me que a inversão do ónus da prova do defeito deverá, de iure condendo, ser pelo menos equacionada. Bem, na impossibilidade de invocar a falta da culpa na sua atuação para se eximir da responsabilidade, ao produtor resta apenas procurar cobertura numa das causas de exclusão de responsabilidade previstas no diploma. Sendo a inexistência do defeito ao tempo da entrada em circulação uma delas, é legítimo perguntar o que fazer quando o defeito inexistente à data da entrada em circulação surge mais tarde em consequência de uma alteração dos dados da programação inicial levada a cabo pelo smart car por força da sua interação com o meio. É que não podemos esquecer que estamos aqui perante um ente dotado de capacidade de machine learning, o que significa que não é de excluir a hipótese deste se vir a emancipar do seu criador e a fugir, a escapar ao seu controle. Para além disso, o produtor pode ainda escudar-se na defesa do estado da arte, alegando que não responde pelo chamado risco de desenvolvimento. Numa época em que a tecnologia evolui a um ritmo galopante, pode bem suceder que o estado da ciência não permitisse detectar o defeito no momento do lançamento do produto no mercado. Neste contexto, a obrigação de sequela ou de acompanhamento do produto a que o produtor está adstrito
assume um papel relevantíssimo. Os deveres de prevenção não se esgotam no momento do lançamento do produto no mercado. Caso se venha mais tarde a perceber de um defeito do veículo, o produtor deve avisar de imediato o público ou até mesmo remover o produto do mercado se o simples aviso não for suficiente para evitar a ocorrência de danos, de harmonia com a velha doutrina dos deveres de segurança no tráfego. Para além das causas de exclusão aludidas, outras circunstâncias poderão levar à diminuição ou até mesmo ao afastamento da responsabilidade do produtor. Falo do concurso de outras pessoas para a ocorrência do evento danoso. Suponha-se que a vítima é simultaneamente o titular do veículo e que os danos se ficaram a dever a uma não realização das atualizações de software oferecidas pelo produtor e que eram por este consideradas safety critical. Ou imagine-se que os danos se ficaram a dever ao facto de ele ter adulterado as definições da pré-programação do veículo. Ora, a culpa do lesado, nestes casos, poderá determinar a diminuição ou até mesmo a exclusão da responsabilidade do produtor. Também um terceiro poderá concorrer com a sua atuação para a ocorrência dos danos, perpetrando um ciberataque através de malware e convertendo o self-driving car numa arma de destruição maciça. Deve a responsabilidade do produtor ser, nesse caso, afastada? Ora, a penetração de um terceiro no sistema, a invasão de um terceiro no sistema operativo do veículo, constitui um forte indício da falta de segurança do sistema, devendo funcionar como uma presunção da falta de segurança do veículo, devendo funcionar como uma presunção de defeito de segurança. Se o produtor não lograr provar a inexistência de uma vulnerabilidade do software ao tempo em que o produto foi colocado em circulação, então deverá responder solidariamente com o terceiro nos termos do artigo 7º do diploma. Isto sem prejuízo, naturalmente, de o produtor exercer depois, nas relações internas, o direito de regresso contra o hacker. Isto é, caso o consiga identificar, o que nem sempre será fácil, considerando que o anonimato é uma característica deste tipo de atuações. Em face da amplitude que as causas de exclusão previstas no diploma atualmente adquirem, algumas vozes na doutrina estrangeira pronunciam-se no sentido da responsabilização absoluta do produtor. Isto é, sempre que o carro navegue em modo autónomo, pelos danos que ele cause deve responder o produtor, independentemente da existência de defeitos. Ora, tal não me parece nem justo nem razoável. O produtor não deve responder por todos e quaisquer danos provocados pelo produto que coloca em circulação. Deve responder tão só pela consumação do risco específico da colocação de produtos defeituosos no mercado. Substituir ao lesado o produtor quando os danos não hajam sido causados por uma falha no processo produtivo de que ele é titular é tão arbitrário sob o ponto de vista da justiça como a escolha da vítima pelo acaso. Além desta objeção de princípio, do ponto de vista prático, a oneração excessiva do produtor com responsabilidade pode ter um pernicioso chilling effect, no sentido de tolher a aposta por parte das empresas no desenvolvimento e comercialização de veículos autónomos. Escusado será dizer que este efeito é de evitar a todo custo quando estamos perante uma tecnologia capaz de salvar muitas vidas. Com a manutenção de um regime de responsabilidade objetiva limitada, o produtor sabe que, se for diligente e se estiver sempre a par do mais avançado estado mundial dos conhecimentos científicos e técnicos do setor, em princípio não será responsabilizado. Neste sentido, se orienta também o Parlamento Europeu quando refere que as regras em matéria de responsabilidade civil relativas à inteligência artificial devem procurar estabelecer o equilíbrio entre a proteção do público, por um lado, e os incentivos às empresas para investirem na inovação, por outro. A melhor solução há depois, à boa maneira aristotélica, de ser encontrada a meio caminho entre a responsabilidade absoluta e a irresponsabilidade do produtor. Bem, por último, importa considerar a hipótese de responsabilização da pessoa que habitualmente utiliza o veículo no seu interesse, que será, por via de regra, o seu proprietário, embora não tenha que assim ser. Não está, desde logo, excluída a possibilidade de haver responsabilidade por factos ilícitos e culposos.
Pense nas já aludidas hipóteses de não realização das atualizações de software oferecidas pelo produtor ou na adulteração das factory settings, da programação base do veículo. Pense ainda na hipótese de o carro semi-autónomo, confrontado com um cenário de condução complicado, por exemplo, em virtude de condições climatéricas adversas ou de estradas fracamente sinalizadas, enviar um alerta ao condutor a requerer a sua intervenção e de o condutor, por descuido, por desatenção, ignorar o alerta. Não sendo o carro totalmente autónomo, sobre o condutor impende um dever de se manter sempre alerta, sempre atento e sempre pronto a intervir quando necessário. Um dever de cuidado, de vigilância, de prevenção. A violação desse dever jurídico de agir, quando culposa, fará o condutor incorrer em responsabilidade por omissão, nos termos do artigo 486 do Código Civil. No que diz respeito à prova da culpa, poderão neste contexto assumir um papel importante as presunções de culpa do artigo 493 do Código Civil. Bem, mas estando nós a analisar o problema de responsabilidade por acidentes de viação, não podemos deixar de considerar o regime de responsabilidade objetiva dos artigos 513 e seguintes do Código Civil. Mas será que este regime ainda encontra aplicação quando em causa estejam danos causados por carros totalmente autónomos? Será que ainda se pode falar em bom rigor de direção efetiva do veículo nos casos de automação plena, em que a variável humana é pura e simplesmente removida da equação da condução e em que o utilizador do veículo passa de condutor a passageiro, de protagonista a espectador? Ora, sabendo nós que ter a direção efetiva do veículo não significa estar a conduzir o veículo, mas antes ter um poder de facto sobre a viatura, parece que sim. O detentor do carro autónomo não mais dirige o carro no sentido trivialmente atribuído ao termo, isso é certo, mas mantém a direção do veículo, na medida em que é quem coloca com os seus comandos o carro em circulação, na medida em que é quem beneficia da sua utilização e na medida em que é quem, pelo estreito elo com a fonte do risco, está em condições de zelar pelo funcionamento seguro do veículo. Como? Através do cumprimento diligente do dever de conservação do hardware e do dever de atualização do software. No mesmo sentido, isto é, da aplicabilidade do regime agora em análise aos acidentes envolvendo carros autónomos, depõe a sua ratio legis. Qual é a finalidade visada por este regime? O que é que se pretende? Visa-se com este regime imputar os danos resultantes do acidente rodoviário à pessoa que introduz o veículo na vida social e que retira vantagens da sua utilização, de harmonia com um velho princípio de justiça e solidariedade social, ubi commoda, ibi incomoda. Quem colhe os benefícios de uma determinada atividade deve suportar os seus encargos. Com o advento do carro autónomo, desaparecem os riscos próprios do veículo, desaparece um grupo de riscos próprios do veículo, aqueles que estão relacionados com o fator humano da condução. Isso é certo. Mas não desaparecem outros, ou melhor, outros surgem em seu lugar. Pense nos riscos relacionados com o sistema operativo, com o software do veículo. Portanto, o carro autónomo permanece uma fonte de riscos, pelo que em nada repugna que se onere com a responsabilidade por prejuízos por ele provocados a pessoa que dele se serve e que o utiliza em proveito próprio. Pelos motivos que acabo de referir, creio que o regime dos artigos 513 e seguintes mantém a sua aplicabilidade em face desta nova realidade. O sistema que hoje temos de responsabilidade pelo risco a cargo do detentor do veículo autónomo, garantida por um seguro de responsabilidade civil automóvel obrigatório ou subsidiariamente pelo Fundo de Garantia Automóvel, continua a ser aquele que melhor acautela os direitos do lesado. Através deste regime, o lesado obterá da seguradora uma rápida reparação e a seguradora poderá depois, comprovado o vício do veículo autónomo, intentar, ao abrigo do regime da responsabilidade objetiva do produtor, uma ação judicial contra o fabricante do veículo e lançar definitivamente sobre ele, por via do direito de regresso, as consequências do defeito. Uma última nota. A alteração introduzida em 2017 ao Straßenverkehrsgesetz alemão, ao Código da Estrada alemão, tendo já em vista a introdução de carros autónomos nas estradas alemãs, oferece aqui um contributo muito interessante.
Nele se prevê a instalação no veículo de um sistema de registro e armazenamento de dados, uma espécie de black box dos aviões, que permita a posteriori reconstituir a cadeia de eventos que levou ao acidente e, desse modo, apurar mais facilmente responsabilidades. Em jeito de conclusão, é certo que a condução automatizada traz especificidades que o direito deve acautelar, mas não creio que esta nova tecnologia venha romper de forma abrupta e revolucionária, como alguns profetizam, com os quadros jurídicos atualmente em vigor em matéria de responsabilidade do produtor e de responsabilidade por acidentes de viação. Pelo contrário, parece-me que os regimes de responsabilidade atualmente vigentes, embora careçam naturalmente de ser repensados e adaptados em alguns pontos, oferecem de uma forma geral uma resposta que me parece adequada para o problema da responsabilidade civil por danos causados por self-driving cars. Muito obrigada pela vossa atenção. Doutora, também para a doutora Luísa Quenroto Moreira, o meu aplauso virtual. Nós estamos por uma magnífica exposição, interessante também, enfim, do futuro, realmente. Estamos no termo da nossa sessão de hoje. Não nos é possível prolongá-la com um diálogo que certamente desejaríamos face à riqueza das intervenções do Sr. Dr. Henrique Sousa Antunes, da Sra. Doutora Ruth Teixeira Pedro, da Sra. Doutora Luísa Quenroto Moreira. E, portanto, eu, com pena, embora, enfim, tenho de deixar apenas aqui uma palavra de despedida e de agradecimento aos oradores desta noite, mas também de apreço por quantos nos acompanharam ao longo destes minutos, que foram extensos, de final de tarde, desejando que numa próxima oportunidade nos voltemos a encontrar, talvez em condições de conversarmos um pouco, virtualmente que seja a seguir às exposições. Muito teríamos certamente todos a aprender com as sugestões que alguns, muitos também nos queriam fazer chegar, e desejo nesse aspecto apenas que o maior êxito às próximas sessões. Estejam atentos porque vão ter com certeza intervenções da qualidade das de hoje, e aos intervenientes de hoje agradeço novamente. Uma boa noite a todos, um bom serão ainda.